No compasso das ruas, nas linhas dos tamborins e nas histórias que ecoam das rodas. Está no ar o podcast Cartografias do Samba. No compasso das ruas, nas linhas dos tamborins e nas histórias que ecoam das rodas, está no ar o podcast Cartografias do Samba UERJ. Salve, salve ouvintes, sejam muito bem-vindos. Hoje eu, Vanessa Teles, sambista, educadora, geógrafa, portelense, tricolor, pesquisadora do samba, vou conversar com o compositor Dudu Botelho. 5 vezes campeão no Salgueiro, em 2007, 2008, 2011, 2014 e 2018. Sei que tem uma história importante com a Império da Tijuca, mas vamos abrir essa roda de memórias, né? Para abrir essa roda de memórias, nada melhor do que passar o microfone para ele. Conte pra gente quem é você e como o samba pulsa em sua trajetória. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É bom estar falando de samba, estar falando de escola de samba, principalmente, de carnaval, e, de um modo ou de outro, fazer com que essa minha trajetória envolvam pessoas a se interessar por essa cultura tão importante, tão enraizada do nosso país e tão maltratada, na verdade. Verdade. Eu viro sambista e admirador de escola de samba, e principalmente do Salgueiro, de uma maneira muito natural. Eu sou nascido e criado na Tijuca, bairro da escola, né? E estudei, na minha época era primário, agora não é mais, né? Eu estou um pouquinho mais velho do que a maioria da galera. Mas eu estudei no Laudímia Trota, que é uma escola municipal ali na Antônio Basílio, perto da Praça Sans Penha, onde, claro, recebia muitos alunos do Morro do Salgueiro, da comunidade do Morro do Salgueiro, né? E meus amigos, então, eram os amigos que moravam na comunidade do Salgueiro. Isso me aproximou. Eu tive a felicidade de ser criança e pré-adolescente, adolescente, numa época menos violenta do que nós vivemos hoje. Então você podia frequentar tranquilamente, né, uma comunidade. E aquilo me permitiu ver coisas sensacionais, né, como Roda de Jongo do Salgueiro, no auge, Geraldo Babão, Anescar, Almig Neto versando. E claro que esse negócio aí virou o meu impulso maior por se interessar e acabar me envolvendo ao nível que estou hoje. Eu começo compositor no Salgueiro em 92, né? Você vê aí que já tem um tempinho. Então, na infância, né, na sua rotina da infância, o samba já estava muito presente, né? Na verdade, eu herdo, né? Vou dizer assim, eu herdo o samba. Bom, primeiro de casa mesmo, né? Tenho a sorte de ter uma mãe que tem bom gosto musical e um padrasto músico. Então eu já, dentro de casa, já ouvia samba e ouvia muito MPB, muitas músicas legais. E o fato de estudar numa escola pública, né, nos anos 70, início dos anos 80, faz eu herdar dos meus amigos, né, que estavam enraizados por morarem numa comunidade, o interesse e a paixão pelo samba. Então já tinha uma troca, né, muito, muito grande dentro da escola, né? Aprender o samba na escola, literalmente. Noel diz que não se aprende samba no colégio, né? Mas ele errou nessa parte aí. Eu, por exemplo, não aprendi no colégio, mas o colégio foi fundamental para eu aprender. Aprende na escola e você pode provar, né? E na prática, como você começou a atuar no Salgueiro? Eu começo como componente, né? Normal, saindo de fantasia. Aí veio o samba da Roda Ouvidor, que por um acaso é da Rosa Magalhães, né? O enredo da Rosa Magalhães, que é a homenageada de 2026 do Salgueiro. E eu comecei a pensar assim, eu fazia muita prova de história naquela época já, né? E aí já maiorzinho, né? Tendo os sambas antigos na minha cabeça, né? Os sambas enredos antigos. Eu falei, cara, eu vou começar a brincar desse negócio aí, porque eu via todo mundo fazendo, não sei o quê. E comecei. Claro que os primeiros sambas foram horrorosos, né? Mas, assim... Então, conhecimento adquirido, né? Ao longo da sua vida escolar, conhecimento de história,
né, contribuiu para eu achar que eu era capaz de fazer aquilo. É claro que eu apanhei um pouco. Antigamente não era fácil fazer parte de uma aula de compositores, né? Hoje já é mais tranquilo, mas na época que eu entrei, não. Você tinha que fazer um samba de quadra, mostrar alguma coisa que te fizesse compositor. Não era só se inscrever para fazer um samba enredo. E eu tinha como ajuda, né, para estar dentro da aula de compositores e para estar dentro da escola, eu tinha a voz, que eu cantava, né? Então eu fui intérprete de palco do Salgueiro muito tempo, né? De 98 até 2000 e alguma coisa, até 2000 e muito. Eu cantava de meia-noite às 4 da manhã no palco do Salgueiro. Então eu vivi degraus, fui subindo degraus até que chegou em 2007 eu consegui, depois de ir para a final algumas vezes, participar do concurso e chegar na final algumas vezes perdendo, eu consegui emplacar meu primeiro samba e eu acho que foi bem na hora certa, com o enredo certo, porque era um enredo muito forte, né? Que falava das rainhas africanas, das Candaces, e de uma África rica, não era de uma África pobre, né? Essa África que as pessoas têm em mente porque são induzidas a ter, mas de uma África conquistadora, né? Então foi muito legal, foi muito bom. Foi um longo processo de amadurecimento mesmo, né? Até você, né? Como você falou, chegou na hora certa, né? Chegou na hora certa. Estava pronto. Embora é óbvio que cada derrota eu ficava revoltado, né? Posso imaginar. Mas hoje, né, analisando quase 20 anos depois da primeira vitória, eu acho que veio bem, veio na hora certa e veio bom. Como é participar, atuar em uma escola com a grandiosidade do Salgueiro? A primeira coisa que você tem que entender é que é isso mesmo, a escola vai ser sempre maior do que você. Então eu acho que o fundamental é você se sentir integrante de um processo que é gigantesco e que você é só uma peça para ajudar aquilo ali a girar, né? Geralmente a rapaziada que você acha maior do que a escola é que cai primeiro. E eu entendi isso muito rápido, né? Escola de samba é um negócio mágico, né? Que tinha tudo para dar errado e dar certo, porque se você pegar musicalmente, né? Ela é musicalmente composta pela bateria, que são 300 caras que não são músicos, regidos por uns que não são maestros, e a coisa funciona perfeitamente, porque aquilo ali está além da explicação científica e didática, né? Embora hoje é óbvio que tenham muitos instrumentos, né, de aperfeiçoamento, os mestres são estudiosos, mas a essência daquela coisa ali é muito intuitiva, né? É muito enraizada, é muito forte. Então você não pode se achar maior do que nada. Então eu acho que ali é isso, a baiana tem a força da baiana, a escola de samba para dar certo ela tem que ser um todo. E um todo é formado todo mundo, né? Da pessoa da portaria até o presidente da escola. E você tem que entender isso, o processo de escola de samba, para ela funcionar, tem que ser assim. É uma grande engrenagem, né? Com muitas peças e todo mundo precisa estar bem alinhado, né? Exatamente. Cada um saber do seu lugar, da sua responsabilidade. Eu fui muito amigo, e desde a época de Laudir Metrota, de uma pessoa que infelizmente nos deixou há poucos anos atrás, que é o Jô Calça Larga, que foi diretor de harmonia, filho do Joaquim, neto do Joaquim Calça Larga, fundador, primeiro diretor de harmonia. Quer dizer, uma pessoa muito, com a história do Salgueiro muito forte na vida e na família dele, né? E ele falava sempre uma coisa que é assim: quem desfila é componente. Nós não. Nós não desfilamos. Nós ajudamos quem tem que desfilar. É isso. Eu acho que quem tem uma responsabilidade dirigente dentro da escola de samba não vê o desfile como um desfile, né? Vê um desfile como a necessidade de tudo de um ano dar certo. E aí você tem que buscar auxiliar para que tudo aquilo dê certo. Perfeito. Você pode contar algum caso, né, pitoresco, curioso, dentro da sua vasta experiência dentro do Salgueiro?
Do Salgueiro tem vários, dá um livro, né? Porque é muito tempo, é muita doideira. Mas é engraçado, a coisa mais curiosa que aconteceu comigo no carnaval não tem relação com o Salgueiro, né? Tem relação com uma outra agremiação, a quem também devo muito aprendizado e relação, que é do Morro da Formiga, que é Império da Tijuca, onde eu também cantei vários anos. E numa dessas coisas é muito normal você sair da sua escola e visitar uma outra, em determinada festa, não sei o quê. O presidente do Império da Tijuca, na época, me pediu para... Aliás, o presidente da Tijuca, nessa época, não tinha presidente. A escola tinha sido largada, tinha uma junta governativa, que era formada por 3 pessoas, e o meu pai ajudava. Ele não era da junta, mas ele ajudava. Depois meu pai até virou vice-presidente da escola, mas não nesse momento aí, não era. E aí me escalaram para cantar o samba escolhido do Império da Tijuca numa festa da Unidos da Tijuca. Isso daí era para o Carnaval de 97, um ano que a Império da Tijuca não teve disputa de samba, porque assim, o risco dela não desfilar era muito grande. E o samba foi escolhido por fita cassete no barracão da Avenida Venezuela na época. E ninguém sabia de quem era. Eles se trancaram lá, ouviram e não sabia de quem era o quê. Aí ganhou um samba que foi para o CD como ala de compositores, não tinha compositor. E aí era isso, era uma escola tentando se reerguer, né, ressurgir. A gente estava sem local de ensaio, porque a gente ensaiava na quadra da Estácio. E aí veio o teleporto e tirou a Estácio de lá e a gente não tinha lugar para ensaiar. E aí pediram para eu ir para o Clube dos Portuários, onde a Unidos da Tijuca ensaiava e ensaia até hoje, né? Eu cheguei lá e aí tem aquela ordem de chegada, né? Canta, você espera um tempo, porque quem chegou primeiro, a escola que chegou primeiro canta primeiro. E eu acabei que eu ia cantar pela Império da Tijuca e pelo Salgueiro. Era uma festa grande lá. E eu tô lá no camarote, eu tô vendo o rapaz olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim. Aí eu tô pensando assim, pô, aquele é o carnavalesco, esse cara tanto me olha, não sei o que, parará. Eu tô na minha. Falei pro meu pai estava lá comigo. Pô, pai, não sei o que tá vendo não, mas o cara ali não tirou de mim, não sei o que. Daqui a pouco vem Fernando Horta, presidente e manda me chamar no camarote dele. Aí eu falei pro meu pai, você vai comigo, vamos lá ver qual é dessa parada. Aí cheguei lá, o enredo da Unidos da Tijuca era a chegada da família real no Brasil. Era sobre o Jardim Botânico, mas tinha, na verdade, a essência da chegada, né, da corte em 08, 1808 no Brasil. Sim. O português falou, eu estou precisando conversar com você. O meu carnavalesco está olhando para você e ele quer que você seja o Dom João da comissão de frente. Eu falei, rapaz, você tá maluco, você quer descer? Não, eu não sei dançar, meu negócio é cantar, eu não tenho a menor condição de ser isso aí. E outra coisa, a comissão de frente é feita por gente alta, bailarino, como é que eu vou ser de comissão de frente, rapaz? Aí ele falou, isso eu também não sei, mas ele quer, então você tem... Aí eu falei pro meu pai, pô, pai, não vou ficar nessa não, eu vou conversar por educação, mas não vou... Aí meu pai falou, vai. Eu falei, mas como vou? Não, tu vai ficar, peraí. Conversa lá e vê qual é. Aí o carnavalesco veio, me explicou o que era a comissão, fazia algum sentido, alguém do meu tamanho, tanto o tamanho de altura como de circunferência, ser o Dom João. Do meu lado vinha Dom Pedro e Dom Henrique, e as bailarinas eram o resto da corte, era o resto da corte chegando. Rapaz, e aí eu falei, pô, mas não sei se eu vou dar... Pô, não, mas tem que ensaiar, são 4 meses ensaiando. Eu falei, pô, cara, eu já tenho ensaio no Salgueiro, ensaio no Império da Tijuca, agora eu vou me arrumar um ensaio na Unidos da Tijuca. Não sei o que. Aí meu pai falou, vai sim. Ô, Horta, se ele aceitar, a Império da Tijuca pode ensaiar aqui às sextas-feiras? Pronto, e aí eu virei a moeda de troca, a Império da Tijuca passou a ensaiar
no Clube dos Portuários, porque eu virei Dom João da Unidos da Tijuca, e foi um processo muito doido, porque realmente começamos a ensaiar em outubro, isso era outubro, né? E depois que eu aceitei, na semana seguinte já tinha ensaio. Tinha ensaio, tudo que é clube português da Tijuca tinha ensaio. Às vezes era no Vila da Feira, às vezes era no Orfeão, cara, e era um argentino que fazia a coreografia da abertura do Fantástico, o coreógrafo contratado pelo Horta. E era assim, cara, o que eu vou fazer? Essas mulheres dançam um padedel, o que eu vou fazer aqui, né, cara? Eu não sei nada disso. E aí o negócio rolou. Depois que eu decorei a minha parte, aí teve a parada pro Natal e pro Ano Novo. Eu já estava mais seguro do que eu tinha que fazer, né? Aí voltei, o argentino vai dar a louca. Diz que teve outra ideia que ia mudar tudo. Mudou a coreografia. Eu falei, ó, cara, a minha você não vai mudar não, porque faltam 30 e poucos dias pro carnaval e vai dar problema. E assim foi. E deu certo, a comissão de frente foi nota máxima, salvou a Tijuca de cair naquele ano. Olha. A Tijuca vem a cair no outro ano, né, quando fez o Vasco de Enredo. Mas o Jardim Botânico passou lá e foi bem legal, foi uma experiência, acabou engraçada, porque no desfile eu vinha com 3 frangos, a minha roupa era uma roupa de imperador e eu tinha uma tábua com 3 frangos, e eu distribuía aqueles frangos pela frisa, não sei o que, e comia. Gelado que só não sei o que, porque eu tinha, comprado. Eles me deram dinheiro para comprar os frangos para levar para. Me lembro que eu comprei esse frango, sei lá, 3 horas da tarde, desfilamos 10 horas da noite, um negócio desse. O frango estava uma porcaria, mas o povo ia ao delírio, né? E assim foi. Essa daí talvez seja a história mais pitoresca minha no carnaval. Muito boa, muito boa. Bom, você falou, né? Você já começou a falar sobre Império da Tijuca, então vamos aí um pouco mais fundo nessa memória. Como foi a sua chegada no Império da Tijuca? Também através do palco, né? Eu chego no Império da Tijuca levado pelo meu primeiro parceiro de samba no Salgueiro, que é o Djalminha. Djalminha era um dos cantores de carro do som do Salgueiro, uma pessoa que me incentivou muito no meu início lá. E ele cantava no Império da Tijuca, porque eram dias distintos, né? O Império da Tijuca ensaiava às sextas, o Salgueiro aos sábados. E foi ele que me levou, na verdade, para o Império da Tijuca. Eu desfilei no Império da Tijuca o primeiro ano. Foi o único ano na minha vida, tirando esse ano da União da Tijuca, que eu desfilei numa escola do Grupo Especial no mesmo momento do Salgueiro, né? Eu desfilei no Império da Tijuca em 96. Era o Reino Unido do Nordeste. E foi através do canto também que eu me aproximei do Império da Tijuca. Depois fiquei vários anos cantando na Avenida Império da Tijuca, no acesso. Eu tenho muita dor pelo estado da Império da Tijuca hoje, que não está nem na Sapucaí, né? Não está nem no acesso da Sapucaí. E eu posso te dizer que eu tive 2 escolas durante um bom tempo, né? Que era o Salgueiro e o Império da Tijuca. E você, em outros momentos, passou por outras agremiações? Sim, eu cantei na Estácio vários anos. Eu conheço o Serginho do Porto. E ele me leva para Estácio com ele. Eu conheci ele era cantor da Unidos da Tijuca nesse ano que eu fui comissão de frente. E depois a gente desenvolve uma amizade e ele vira cantor do Império da Tijuca e depois ele vai para Estácio e aí eu vou com ele, que é outra escola que eu tenho um carinho enorme. Teve um ano que eu cantei em 3 escolas, Salgueiro no especial, o Império da Tijuca no grupo A e a Estácio chegou a cair para o grupo B, que desfilava na Sapucaí também. Tem uma história engraçada também, que quando as pessoas... Eu trabalhava no centro nessa época, né? Trabalho até hoje no centro. E aí o cara me contava, eu falei, e aí, como é que tá a nossa escola? Eu lá sabia qual era a escola que o sujeito estava perguntando. Aí eu começava a puxar um assunto ou outro, para ele dar um nome, aí eu me ligava qual era a escola que ele tá falando, de tanto que eu estava envolvido nesse meio, né? Eu cantei no Arranco, também quando o Arranco voltou para Sapucaí, numa reedição, com Leonardo Bessa, que é um outro irmão que o samba me deu também. Eu puxo
com ele o arranco e levo o arranco de novo para o grupo de acesso A. E fui intérprete da Sossego, que hoje é Niterói, né? A Academia Niterói, na época era a Academia Sossego, foi em 2005. E aí foi na Intendente Magalhães mesmo. Foi aquele ano lastimável da Portela, fechar a porta na cara de todo mundo. Isso impactou lá, porque eu saí da Sapucaí e fui correndo lá para cantar, quase que deu tempo do Sossego desfilar, eu voltar e ainda ser Portela, porque Nossa, foi uma foi um dor negócio muito grande. lastimável, foi muito ruim. Mas também foi muito legal o Sossego, que era uma escola que estava com muita dificuldade, se manteve, foi legal. Tirou notas boas em samba e harmonia, não sei o que, foi bem legal. Dudu, 5 vezes campeão. Eu sei que você falou que teve uma base da história na escola, né? Todas as suas vivências acabaram contribuindo para que você estimulasse essa potencialidade, né? Para escrever os sambas enredo. Mas qual é a sua principal inspiração? Quando você vai se dedicar a pensar num samba enredo? Olha, primeiro que o samba enredo é diferente de uma música que a gente chama de meio de ano, né? A música de meio de ano, geralmente ela vem de alguma inspiração sua. O samba enredo é uma vertente do samba temático, né? Na verdade, você se baseia num roteiro que é entregue com a proposta do carnavalesco do que ele quer desenvolver. Então, isso daí já te engessa um pouco a nível de inspiração. Mas é óbvio que alguns enredos te aproximam mais daquilo que você pensa de vida, gosta, tem proximidade. Então, tem sambas que, demoraram meses para nascer, tem sambas que nasceram muito rápido, né? Em 2, 3 reuniões de parceria, o samba estava pronto. A gente costuma dizer, a gente diz que é pronto, mas é mentira, porque o samba ficar pronto é no estúdio. Aí depois ainda tem a aceitação da escola para ver se você acertou mesmo ou não. Aí depois, se você ganha, tem a gravação do cantor da escola, depois tem um ensaio técnico para você ver se acontece. Então o samba enredo não fica pronto é hora nenhuma, né? Ele só fica pronto no desfile. Embora seja o quesito mais pré-julgado do carnaval, mas ele tem várias fases, principalmente para quem está envolvido com a feitura dele, né? Agora, o principal mesmo, e eu acho que é isso que está esvaziando um pouco, é que, por um bom samba, a pessoa tem que ter identidade com a escola. É óbvio que a gente sabe que hoje as coisas mudaram e um compositor pode assinar samba em várias escolas, o que não quer dizer que isso já não acontecia, né? Mas ele ainda precisava do cara de dentro da escola, para dar uma direção a ele do que... Hoje, com esse negócio, está meio acabando isso, e eu acho que isso é ruim. Eu acho que o principal mesmo é você ter uma dose de enraizamento e paixão por aquilo, pela agremiação que você está escrevendo. E se você pudesse escolher um aprendizado desses títulos como proposta de educação, qual seria o aprendizado? Cara, eu acho que Gaia é um samba conjunturalmente importante, né? Porque fala da preservação, né? E é um negócio muito forte de reciclagem, natureza e ligação. Fazer isso sem perder o enraizamento afro de uma escola de samba, né? A gente consegue juntar, e essa foi a grande polêmica de Gaia, né? Porque o Renato Lage, na época carnavaleiro, não queria. Eu acho que a mensagem de Gaia é uma mensagem forte, potente. Mas como é que eu vou dizer que Candaces não é uma coisa potente também, né? Um samba que mostra a valorização de rainhas negras, de uma África rica, pessoas que lidaram com poder machista, que iam ganhando territórios e, né, com a força da mulher preta, também acho importante. Se eu tivesse que destacar, talvez eu destacaria esses dois, o que é uma pena, é uma injustiça com alguns outros, mas é que você pediu para destacar um, eu já destaquei 2. Problema bom.
você vê ao longo desses anos a presença feminina nas agremiações? É engraçado, né? Nessa história aí, eu acho que a sociedade e as escolas de samba caminham meio juntos, ainda estão meio engateando. Porque se você pegar a importância, né, das mulheres na expansão e na formação do samba, é um negócio ainda muito pequeno, né, de representatividade muito pequena dentro de agremiações. É óbvio que a gente tem setores totalmente femininos, né? Eu sou casado, por exemplo, com uma pessoa que é vice-presidente do departamento feminino do Salgueiro, que é um departamento composto só por mulheres. A ala das baianas é uma ala composta só por mulheres, né? A importância da porta-bandeira é quase um quesito defendido por duas pessoas só, né? Um homem e uma mulher, em pé de igualdade e responsabilidade sobre aquelas notas ali. Mas ainda é muito pouco, na minha opinião, assim, em cargo de direção, eu acho que tem muito pouca mulher. Cargo de direção, na composição. Na composição ainda tem muito pouca mulher. Se você pegar a história do samba, né, as mulheres são fundamentais, né? O que seria? Será que teria Deixa Falar lá atrás se não tivesse a Tia Seata? E dali surgiu outras coisas, outros movimentos interessantíssimos. Eu não tenho dúvida que é. Eu não tenho dúvida que aquilo ali, né, é parte embrionária e de raiz da Constituição tudo. Então eu acho que, assim, embora as coisas estejam avançando, né, hoje você vê mulher comandando a escola de samba, né? Nós temos no grupo especial a Imperatriz, tem uma presidente, que é a Cátia, né? Nós vemos na direção e composição da Liesa mulheres. E nas direções das escolas também. Mas eu acho que, assim, ainda é muito desigual, né? Não dá para comparar a quantidade de homens com poderes decisórios dentro de uma escola e de mulheres. Inicialmente, quando as escolas de samba começam a surgir, as mulheres têm uma participação muito forte, mas é como um sustentáculo daquelas casas. Exatamente. E é sempre, vamos combinar, né? Sempre levar na parte da comida, da cozinha, né? Elas são mais do que isso, né? Elas são mais do que isso. Exatamente. Elas são mais do que isso. Elas são compositoras, elas são cantoras, né? Elas são jovelinas, elas são Clara Nunes, elas são Bete Carvalho, elas são Alciones. Então, eu acho que elas têm um espaço ainda a ser ocupado, embora eu confesso para você que essa coisa tem progredido, mas que ainda caminha, né? Caminha. A minha próxima pergunta seria exatamente sobre como é que as mulheres da sua rede, mulheres próximas a você, participam da escola. Você falou que é casado com uma e pessoa... covardia, porque eu lá em casa a gente vive esse negócio quase 24 horas por dia nessa época. A gente pouco fala de outro assunto. Então a vivência é muito, muito radical, a xiita. Eu nem recomendo para as pessoas esse grau de vivência, igual é lá de casa. Então, as mulheres da sua família são bem envolvidas com o carnaval. Porque eu sou casado com uma oriunda do Morro, né? Minha mulher é nascida e criada no Morro do Salgueiro. Então ela também tem essa cultura muito enraizada e muito orgulho de estar onde ela está, de chegar onde ela chegou e coordenar o que ela coordena, né? Você vive a escola de samba fora e dentro de casa. Fora, dentro de casa. E sobre velha guarda, como é a relação, né? Você tem alguma experiência no que diz respeito à relação da escola com a velha guarda? A velha guarda, na verdade, é a grande guardiã, né, da escola. Eu tenho tempo de escola para estar lá, não estou porque me meti em ficar ajudando, fazendo outras coisas, né? Mas são componentes que viveram várias fases, né? E o nascimento das escolas e suas fases e suas reciclagens. Então, elas são fatores fundamentais, né? Fundamentais. E eu fico chateado que não tem uma velha guarda musical como tem a da Portela, como agora tem a da Mangueira, até a do Salgueiro mesmo, em todas as escolas. Eu acho que a gente devia ter mais, sabe? Porque
esse povo aí é capaz de guardar sambas históricos, histórias históricas a serem contadas e cantadas. Como a escola de samba vai muito além do desfile, a velha guarda, para mim, vai muito além de uma ala, né? E como você vê o futuro da velha guarda? É difícil, né? Porque já tentaram matar várias vezes, né? As escolas de samba e o carnaval como um todo, e não conseguem, né? A coisa vai se modernizando de um lado, se agigantando de outro, mas as velhas guardas e as baianas estão lá, né, intocáveis. E eu acho que isso continuará assim. É óbvio que reciclando, porque os velhinhos vão, né, partindo. E aí vai sendo ocupado por uma nova geração. Por isso que é importante cuidar dessa história. Exatamente, né? Mas aí é que está a importância de tudo que eu falei na outra pergunta, né? É não deixar a história morrer. Eu acho que as escolas, pelo menos as grandes escolas hoje, quase todas têm seu departamento cultural, que é fundamental também para essa história aí, né? Então eu acho que existem coisas que, por mais que a modernidade chegue, o business, né, os interesses mercantis cheguem, jamais vão ser destruídas numa escola de samba. Eu acho que velha guarda, baiana, não vai ter gente com peito para dizer, acabou, não vai ter. Eu acho impossível. Dudu, foi um prazer conversar com você, aprender mais sobre a sua história, a história do Salgueiro, né, que você acabou trazendo as suas experiências com o Império da Tijuca também. Foi muito bom, muito obrigada pela conversa que eu adorei. Eu que agradeço e fico aí à disposição aí quando vocês precisarem, quiserem. Eu sou cria dessa faculdade aqui, eu tenho o maior carinho por ela. Eu fiz direito aqui na UERJ. E hoje trabalha nessa área? Não, eu não advogo não, mas eu trabalho no legislativo, então eu acabo usando, mas não advogo. Eu achei que era demais para mim, né? Ser sambista... assessor parlamentar e advogado é demais. Puxado. Agradeço também ao CTE, à Rádio UERJ e à PR3. O podcast Cartografias do Samba é uma produção da Rádio UERJ em parceria com o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.